Acabou de sair, Jardim recebe melhor notícia que poderia imaginar no Flamengo, várias outras notícias. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. O botão aqui embaixo, se inscrever, se aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tô aguentando, vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro, nós estamos aí, Mengão campeão, não tem jeito. Ah, Pedrão, não ganhamos nada ainda, só o Carioca, Pedrão. Calma, rapaz, calma que nós vamos chegar lá, você pode ficar tranquilo em relação a isso. Temos aqui a programação do Flamengo para essa semana. Segundou, né, minha galera? O pessoal aí detesta uma segunda-feira, não tem jeito. Mas, ó, negócio é o seguinte, pessoal. 10 horas da manhã, às 10 horas da manhã, o elenco do Flamengo hoje treinou. Que isso? Que acho que foi campeão, treinou? Treinou, tá? Às 10 horas da manhã. Amanhã, na terça-feira, às 5 horas da tarde, o Leonardo Jardim vai promover o último treinamento antes da partida diante da equipe do Cruzeiro, o ex-clube do Leonardo Jardim, não é mesmo, né? E tem o encontro do Flamengo contra o Tite, né? Vai ter essa história da carochinha toda aí pra gente explorar para esse próximo jogo. Cruzeiro aí, rapaz, que entrou no arranca-rabo terrível, né? Lá em Belo Horizonte, soco não sei na onde, sob o Hulk dando cascudo. Rapaz, o negócio realmente de louco. Na quarta-feira, 9h30 da noite, Flamengo e Cruzeiro. Quinta-feira, às 11h30 da manhã, treino normal. Sexta-feira, treino às 5 horas da tarde. No sábado, às 8h30 da noite, Flamengo e Botafogo. Botafogo e Flamengo, porque na realidade o jogo vai acontecer lá no Newton Santos, tá? No estádio do Botafogo, no gramado de plástico. Então o Flamengo descarta a necessidade, pelo menos, de ter que viajar, né? A questão logística será facilitada, pelo menos nesse primeiro momento de trabalho do Leonardo Jardim, beleza? Flamengo tomou uma atitude, pessoal, que muita gente aprovou e que muita gente desaprovou, mas eu, sinceramente, aprovo, tá? Aprovo. O Flamengo vai mandar medalhas do título carioca para Felipe Luiz e comissão técnica. O clube foi demitido antes da final contra a equipe do Fluminense. O time sob o comando do novo treinador foi campeão estadual na partida derradeira, mas apesar disso, o Felipe tem que receber, de fato, né, gente? A medalha, ele participou da campanha, por mais que foi o início de um ano ruim, Pedrão, mas ele participou da campanha, né? Bem ou mal, o Flamengo ali conseguiu, né, através do advento dos jogadores titulares, uma recuperação no Campeonato Carioca. Senão, sequer o Flamengo estaria na final desse negócio aí, em função do desempenho realmente bem abaixo das categorias de base do Flamengo. Além do Felipe Luiz, o auxiliar técnico Ivan Palanque e o preparador físico Diogo Linhares vão receber medalhas. Rodrigo Caio, que era auxiliar permanente do clube e pediu demissão em solidariedade ao ex-técnico, também será agraciado. Então, o Rodrigo Caio também receberá medalhas, beleza? O BAP, após a conquista do Flamengo, deu uma declaração ainda no gramado em relação a isso. Ele disse: eu acho justo que ele ganhe uma medalha, não sei como vai ser, não vejo problema, ele deu alguma contribuição importantíssima, o que ele fez nunca será apagado, mas temos que olhar para frente, vida que segue. Concordo com o presidente do Flamengo, meus amigos, e é justo. E vocês aí que estão falando: Pedro, não tinha que dar porcaria nenhuma, não. Quase que ferra o título do Flamengo. Tem que dar, sim, a medalha pro Felipe Luiz, porque ele participou dessa situação. Agora, esse cara que eu vou falar agora, ele merece receber a medalha, viu? Porém, passou até batido do vídeo de amanhã, mas depois eu lembrei, eu falei: não, isso aqui não pode passar batido de jeito nenhum do vídeo da tarde. O que, Pedrão? A simulação patética que o senhor Samuel Lino promoveu ontem no jogo entre Flamengo e Fluminense. E olha,
eu tô doido para aquela regra, né, da International Board, que foi alterada pela FIFA, que já vai começar valendo para a Copa do Mundo. Inúmeras regras foram alteradas para a Copa do Mundo de 2026 desse ano, e uma delas teve atendimento médico, o médico entrou em campo, o atleta vai ter que sair do campo, o que já acontece, mas ele vai ter que ficar 1 minuto fora do gramado. E, cara, dane-se se é bom pro Flamengo, ruim pro Flamengo, isso deixa o jogo muito ruim, gente. E a cena é patética, eu acho que o jogador desliga. Bicho, você tá sendo filmado, cara. Você tá sendo filmado, tá todo mundo vendo. Além de você estar jogando mal, o seu comportamento dentro de campo não te ajuda. Você fazia esse tipo de coisa lá no Atlético de Madrid? Por que você tá falando? Ah, porque no futebol brasileiro... Cara, mas tem que limar isso do futebol brasileiro. Isso é patético. O cara... Sabe, bicho? O cara, meu irmão, parece que eu... Aí sabe o que eu acho engraçado? Aí você tem um jogo lá do Cruzeiro... O Hulk deu-lhe um cascudaço na cabeça do cara. O cara caiu e levantou, ó, rapidinho. Aí, às vezes, toca um dedo na cabeça do cara. O cara... Meu irmão, parece que o cara deram sei lá, meu irmão. Sabe? É um negócio assim muito feio isso, gente. Eu, sinceramente, reprovo isso. O título, é óbvio, Pedrão, não, mas o óbvio precisa ser dito, deu uma tranquilizada no ambiente do Flamengo, tá? O treino de hoje, um clima um pouco mais leve, né? Ainda estão sentindo, o Cado Felipe já passou um pouco isso aí, é hora de seguir em frente e, naturalmente, focar no próximo jogo diante da equipe do Cruzeiro. E, deu problema lá pro lado do Fluminense, hein? O que aconteceu, Pedrão? O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, advogado do Fluminense, salvou, é ídolo, né? O Mário Bittencourt salvou o Fluminense da Série B, em 2013. E os Zubeldia se irritaram com um pedido ignorado pelo elenco do Fluminense após a final contra o Flamengo. Olha aí. O dirigente e o treinador pediram para que o elenco tricolor ficasse em campo no momento em que o Flamengo erguesse o troféu de campeão carioca, mas os atletas não respeitaram o pedido. As exceções foram René e Ganso. Irritados, o Beldia desceu ao vestiário para chamar o restante dos atletas, mas eles não voltaram, rapaz. Olha isso, não sabe perder. O Flamengo, quando perdeu para o Fluminense, perde, o Flamengo fica no campo. É até uma maneira de você demonstrar respeito ao adversário que foi superior a você e lhe ganhou. E é uma prova de humildade também, né? De caráter acima de tudo. E boa parte do elenco do Fluminense não aceitou e meteu o pé. Mas aí é problema deles também. Eu quero mais é que, né, fique ruim a relação deles lá e que perca tudo e entra numa queda vertiginosa nesse momento, porque eu não gosto do Fluminense, né? Pessoal, o Flamengo nutre expectativa de ter o volante Saul reforçando o elenco do técnico Leonardo Jardim já no início de abril, galera. Olha aí, a perspectiva do clube é que o meio-campista já volte aos treinamentos no CT Nildo no próximo mês. Saul está de fora do Flamengo desde a decisão da Copa Intercontinental, quando o Flamengo empatou com o PSG, foi para pênalti, bater aqueles pênaltis lá. Aliás, Luiz Araújo, dá uma melhoradinha na cobrança de pênalti, meu filho, pra você não perder mais, velho. Naquele jogo, inclusive, o espanhol cobrou nas penalidades e acabou desperdiçando a sua tentativa também, né, Saul? Perdeu, mas só foi uma vez, pelo menos. Desde então, o meia acompanhou de fora das quatro linhas o início da temporada 26, pois precisou passar por uma cirurgia no calcanhar esquerdo, pessoal. Então, já tá retornando. E tem notícia de muitíssima valia para jogador do Flamengo. O coordenador técnico da seleção brasileira, Juan Santos, ex-Flamengo, ex-zagueiro do Flamengo, e trabalhou também ali nos cargos dirigentes, um dos cargos dirigentes do Flamengo, né? No ano passado, no ano retrasado, eu acho.
E o preparador físico, coordenador da preparação física, Cristiano Nunes, e o analista de desempenho, Thomas Araújo, estiveram no Maracanã para o clássico do campeonato estadual de ontem entre Flamengo e Fluminense, e o Léo Pereira está presente na lista de pré-selecionados para os amistosos que a seleção brasileira vai fazer contra a França nos Estados Unidos, mais precisamente em Boston, né? Massachusetts, é difícil falar o nome desse estado. Tem galera de Massachusetts aí? Eu sei que tem muito brasileiro lá. E também em Orlando, né? Na Flórida, tem muito brasileiro também contra a Croácia, e o Léo Pereira, o trepa-trepa, está na lista de pré-convocados, e bom momento para não tomar gol, hein, Léo Pereira? E jogou bem ontem, fez uma boa partida, pelo menos defensivamente. A partida do Flamengo foi irretocável. Forneceu uma oportunidade de chute ali pro Lúcio Acosta, mas nada, né? Nada assim, né? Tão grande. Agora o Abel Ferreira, rapaz. Esse tal de Abel, não consigo compreender ele. Ele tem que citar o Flamengo de qualquer jeito, sabe? Porque aqui a gente mantém o trabalho, a gente ganha também. Ganha, mas perde pra cacete, rapaz. Você está 2 anos sem ganhar um mísero título. Nem o Paulistinha vocês estavam ganhando. Pedrão, mas você chama de Paulistinha, então nossa carioca. Mas vale. Pro Palmeiras valeu no contexto que eles estavam vivendo, sem título já há muito tempo, nenhum. E pro Flamengo valeu em função do contexto, né? Começou o ano já perdendo, papum, de cara ali, né? Papum, já chegou ali, papum, direto. Não podia entrar o Cruzado. O Cruzado era derrota no Carioca. Né? Agora, Léo Ortiz externa incômodo com tratamento dado a Felipe Luiz. E ele diz: falta respeito com ídolos. O zagueiro afirma que jogou no sacrifício após corte no rosto e pede virada de chave ao elenco após a conquista do Campeonato Carioca. E ele completa: foi uma semana típica, fiquei muito triste por ele. O principal é a maneira como ele foi tratado. O principal é a maneira que foi tratado o ídolo do clube. Não posso me meter nas decisões até por respeito ao treinador que chegou. Cara, gostei desse tipo de declaração. Que isso, Pedrão, mas vai causar intriga, vai causar atrito. Rapaz, nós precisamos de jogadores com personalidade. Eu prefiro 1000 vezes que o cara fale o que ele realmente está pensando do que ele dar uma resposta falsa. Eu vou te dar um exemplo. Guardadas as devidas proporções, o senhor Tite Adernobac foi campeão ontem pelo Cruzeiro. Aí ele disse: só festejem, não zoem os rivais, festejem a si mesmos, sejam felizes. Quando na realidade ele é um cara que, se para um torcedor de um outro time, como o Flamengo, parou o garoto torcedor do Flamengo para pedir uma foto para ele, ele vai: do Flamengo? Então não vou tirar foto, não. Esse tipo de cara que pra mim ser bem bonzinho aqui, não tem medo de repente não tomar um processo, que é o perigo. Esse tipo de pessoa que você tem que ficar ali talvez com um pezinho atrás, viu? Agora, o cara que fala assim, eu gosto. Não é que não pode criticar, mas é pela maneira que sempre tratou o Flamengo, com muito respeito. Acho que isso que falharam com ele, se merecia ou não merecer demissão, a direção que toma as decisões e os jogadores têm que respeitar. Aqui no Brasil falta um pouco de respeito com ídolos. Não é que não pode criticar, falar do trabalho, porque ele errou, mas nós jogadores também erramos, então aceitamos críticas, mas eu acho que a maneira poderia ter sido diferente. Eu concordo com o Léo Ortiz nesse sentido, e uma corneta pro BAP e pro Boto também, da maneira que eles conduziram isso. O Bruno Henrique também se solidarizou com o Felipe Luiz, parte da torcida, ou toda a torcida, enfim, cantou o nome do Felipe Luiz após a vitória. Luiz Araújo exaltou o novo treinador, né, dizendo que
Esse acolhe o grupo muito bem, disse o Luiz Araújo. Ah, Pedrão, será que o Felipe Luiz não acolhia então? Cara, rapaz, todo trabalho de treinador, muito se fala que os jogadores ficaram chateados com a saída do Felipe Luiz, mas tem muito jogador aí que deve ter ficado feliz. Que isso, Pedrão, sabe por quê? Porque o cara já não vê mais perspectiva de repente ser titular com o Felipe, chega um cara novo, ele fala, pô, de repente com esse cara aí eu posso jogar. Não vou citar nomes aqui, porque eu não sei, não tenho prova disso, mas certamente tem. Então tem uma outra perspectiva nesse sentido também. O Vitão, após a conquista, ele falou: sensação indescritível de ganhar no Maracanã com essa torcida maravilhosa, com a minha família, não tinha como terminar o dia melhor. O Boto, após o jogo, disse que não sou amigo de jogadores. É uma relação de respeito e tem que ser assim. Uma coisa que o futebol me ensinou: desde que assinamos um contrato, temos que estar prontos para sair. Vai sair. Né? Vai sair. Isso aí a gente já sabe de qual é salteado. Agora o quando realmente, que acredito que vai depender aí. Acho até que esse título dá uma sobrevida a ele. Se não ganha, mesmo que indo até as últimas instâncias, mesmo que indo até os pênaltis, acho que ele já sairia. Mas ganhando, ainda recebe uma sobrevida aí em função dessa vitória. Quanto tempo mais vai durar o tempo desse jogador no Flamengo, nós não sabemos. Quem, Pedrão? O Wallace Jan. Eu nem sei, enquanto eu não assino nada, eu continuo sendo do Flamengo, que é a minha casa. Deixei isso nas mãos dos meus empresários e do Flamengo, disse o Wallace Jan, que estava quase, rapaz, lá no Red Bull Bragantino e do nada, ele voltou, né, pro Flamengo, porque o Bragantino, o rapaz chegou lá, o Bragantino, quero me dar mais um negócio, então manda voltar, que acertamos o negócio, chega aí, vocês querem, né, outra história, e o Flamengo tá certo em não cair nesse papo furado aí, viu? E olha, a informação que chega aqui do programa da ESPN, Fala Fonte, é que sobre contratação, hein? Olha aí. O scout do Flamengo irá apresentar uma lista com nomes de atacantes menos badalados ao novo treinador Leonardo Jardim. Tá? Muito se fala do Caio Jorge, só que o Caio Jorge é badalado. Saíram notícias no sentido de que o Flamengo teria procurado o Caio Jorge após o término do Campeonato Mineiro, imediatamente, ainda mais com a chegada do técnico Leonardo Jardim. Porém, o que está acontecendo na realidade é que o Flamengo vai apresentar essa lista para o Leonardo Jardim caso ele queira algum de imediato. Não tem que ser para agora, não dá para esperar até o meio do ano. Me dá um para agora. E o Jardim, na coletiva ontem, ele fala, olha, Plata é jogador de corredor, jogar pelo meio não dá. Era uma das coisas que eu contestava o Felipe. O Plata, ele pode ter a casquinha, né, que ele faz ali. Mas, cara, só isso. Ele não é jogador ele não joga centralizado. O jogador cai pela beirada do gramado. E o Jardim falou isso. Então, a partir disso, acredito que ele vai acabar solicitando um desses atletas aí da lista de menos badalados fornecidos pelo Flamengo e que necessariamente precisam ser atletas sem contrato ou atletas que joguem no futebol brasileiro. Qualquer um. O Flamengo pode contratar. A não ser que complete o número X de jogos aí, mas nós estamos no início do brasileiro ainda, né? Então, dá tempo. A janela extra para o futebol brasileiro está aberta até 27 de março. Para jogadores vindo de fora, só se estiverem sem contrato. Como eu disse aqui para vocês. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.